O mês termina com o lançamento de um livro extremamente importante para os amantes da literatura, nomeadamente os amantes da literatura russa. Eu me refiro a Como Ler os Russos, o livro de Irineu Franco Perpétuo. Irineu é um especialista em literatura russa e um profundo conhecedor da língua daquele país. Os capítulos introdutórios do livro, diga-se de passagem, se voltam exatamente para as origens da língua em que estão vazados os textos mais importantes da literatura do século XIX. Mas ele percorre desde os precursores até a literatura russa, pós-russa, ou a literatura dos emigrados, diga-se assim. E o faz, embora o livro tenha essa pretensão, essa extensão historiográfica, não o faz superficialmente. Além de vazado numa linguagem extremamente agradável, elegante, sedutora, o texto verticaliza a abordagem naquilo que merece realmente maior atenção. Os estudos que ele faz sobre o mito fundante da grande literatura russa, que é o poeta, dramaturgo e ficcionista Pushkin, é notável. E ele vem até a segunda metade do século XIX, estudando aquilo que pode ser considerado o suprassumo da alta literatura russa. A exemplo de Turgenev, Gogol, Dostoiévski, Tolstói, Tchekhov, para ficar em nomes de maior relevância. Eu recomendo, portanto, esse livro, nomeadamente por um aspecto que eu gostaria de deixar aqui destacado. O fato de que, até o momento, os pouquíssimos manuais, ensaios sobre a literatura russa produzidos em língua portuguesa deixavam como que entregue a brancas nuvens, né, a poesia russa. O Irineu não deixa essa lacuna e dá uma visada sobre o que há de mais representativo na poesia russa, nomeadamente na poesia do século XX, não sem tratar de autores de grande importância como Pushkin, no que diz respeito à linguagem, à literatura produzida em versos. Mas ele aborda o teatro, o romance, a poesia, como disse. É um livro realmente muito pretensioso e extremamente bem sucedido. Eu recomendo, porque acho que o Irineu Franco Perpétuo fez, mutatis mutandis, mais ou menos aquilo que fez o grande, o genial Otto Maria Carpo sobre a literatura alemã, num pequeno, grande livro que é a História da Literatura Alemã. O Irineu, preservando a sua originalidade, obedece, inspira-se mais ou menos naquela abordagem do Carpo e nos proporciona com o seu livro um momento que se pode considerar áureo em termos da ensaística sobre a literatura russa. Portanto, eu recomendo o livro. Não chegou ainda à Fortaleza, o meu exemplar eu adquiri comprando previamente, esperando um certo decurso de prazo para recebê-lo na Livraria Leitura. A Cultura também se dispõe a fazer esse pedido para os interessados. Mas, curioso, a primeira leitura desse livro fiz em e-book, porque nessa versão o livro Como Ler os Russos, do Irineu Franco Perpétuo, está disponível, por exemplo, na Amazon e outros sites de venda de livros, obviamente. Portanto, nessa visada rápida sobre o livro do Irineu, eu acho que estou cumprindo, como amante da literatura russa,
a minha missão professoral de aconselhar e de indicar com assumido entusiasmo essa obra que entra inequivocamente para a história do que se tem feito de melhor sobre a literatura russa em língua portuguesa. Eu quero fazer aqui um adendo. Nos capítulos introdutórios do livro, o Irineu faz uma reflexão bastante consistente do ponto de vista acadêmico sobre a origem do russo, em que estão vazados os textos mais representativos a partir do século XIX. E, nesse sentido, ele faz um registro que, creio já ser do conhecimento de todos, mas que me parece importante. O fato de que, só muito recentemente, nós temos acesso aos textos russos traduzidos para o português diretamente do russo, a exemplo do que fazem exemplarmente bem o que fez o Schneiderman, sobretudo o Boris Schneiderman, e mais recentemente Paulo Bezerra, Tatiana Belink e o próprio Irineu Franco Perpétuo, para citar uns poucos nomes. Nós sabemos, no entanto, que essa tradução indireta, através da qual mantivemos os primeiros contatos com esses grandes escritores, se deram de traduções indiretas, como disse, do francês para o português, mas, por curiosidade, eu tenho sempre que posso feito a leitura entre o texto francês e os textos traduzidos diretamente do russo e posso afirmar seguramente que não há diferenças estruturais assim muito significativas. Há alguma subjetivação na escolha de adjetivos ou substantivos, ou mesmo na observância à estrutura narrativa, no que diz respeito à sua, digamos assim, à sua sintaxe, mas do ponto de vista do conteúdo, as diferenças não são, diga-se de passagem, muito significativas. Mas é importante que os que gostam, os que amam a literatura russa possam, se não o fizeram ainda, possam reler esses grandes textos, essas obras extraordinárias, com essas traduções mais recentes. O livro, portanto, é uma contribuição nova, importante para quem gosta de literatura e, sobretudo, para os que apreciam essa literatura incontornável que é a literatura russa. Aqui vamos ter um contato atento com escritores da envergadura do Pushkin, do Turgenev, Dostoiévski, Gogol, Tolstói, enfim. O que há de mais relevante está abordado aqui pelo Irineu Franco Perpétuo com uma atenção e um talento acadêmico que merece todo destaque.